Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa do NASCE Orientação Vocacional, da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do engenheiro civil. E para isso conversaremos com o Jorge Fuji, que é engenheiro civil, diretor da Yamamishi Engenharia Geotécnica, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduado pela Escola de Engenharia da USP de São Carlos. E o Eduardo Duprá, que é engenheiro civil, diretor da Benedicts Engenharia, graduado na Poli USP. Eu agradeço a participação de vocês. E poderíamos começar ouvindo uma piada. Uma piada. Uma piada. Bom, as piadas de engenheiro sempre são voltadas muito para esse lado pragmático do engenheiro, esse lado certinho. Então, o pessoal costuma dizer, ao olhar para um copo assim, que o pessimista vai dizer que esse copo está meio vazio, o otimista vai dizer que está meio cheio, e o engenheiro vai dizer que o copo tem o dobro do tamanho necessário. É sempre voltado para isso, o pragmatismo, a objetividade do engenheiro. É verdade. E estava conversando também agora há pouco. Como nós atuamos assim em contato com universidades, sempre nós encontramos uma coisa interessante. A gente, continuando a piada, como eu estava dizendo, era um concurso de quem comia mais jabuticaba. Então as pessoas se embrenharam no pomar e depois de 1 hora mais ou menos, o juiz vai verificar, assim, falando, fulano e tal, quantos já comeu, né? Então o cara gritou, eu comi 400. Aí chega outra pessoa e perguntou assim, e você? Comi 350. Aí, e você, Joaquim, né? Aí Joaquim falou, né? Pessoal assim um pouco estranho, né? Mas enfim. Depois de mais 1 hora, novamente o juiz entrou no pomar e perguntando assim para as pessoas aí, fulano, 600, poxa, comeu bastante, né? Fulano, 700, aí depois, ô Joaquim, 2. Aí disse que a pessoa estranhou, né? E foram ver o que estava acontecendo. Aí o Joaquim estava no pé de jaca, né? Estava, enfim. Então é um pouco assim, o que acontece no nosso meio é assim, nós, quando precisamos de uma técnica moderna, como que está a evolução no campo da pesquisa, a gente vai para a universidade e perguntamos para os professores. E quando a gente volta na nossa área, nós trazemos esses conhecimentos e aplicamos na engenharia, na prática. O que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes, em universidade, o academismo, né, chega a um certo ponto que muita gente está, eu diria assim, no pé de jaca, né? Eles às vezes perdem o foco, né? E ao invés de estar lá no pomar da jabuticabeira, né? Eles estão assim no pé de jaca, né? Isso que eu quero dizer é o seguinte, a gente nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Nós dizemos dessa maneira assim. Assim, existe na universidade um setor que atende a área técnica da prática profissional. Ali, nós deparamos nós devemos produzir, né, a nossa área de produção, nós devemos produzir com prazo, o que hoje fica um prazo muito curto, né? E quando topa com esse pessoal do meio acadêmico, então isso a gente percebe que não tem prazo, né? Então é aqui exatamente o que ele está dizendo, né? Tem que haver um meio termo no fundo, né? No fundo. Então, Eduardo, eu acho que aproveitando a sua piada,
Tem uma pergunta, eu sou orientador profissional, e tem uma pergunta que um jovem fez que é interessante. A ideia que se tem é que um engenheiro é objetivo, racional, né? Pouco ligado ao afeto e à emoção. Não pode extravasar emoções. E tem um menino que pergunta, eu sou um cara que sou tatuado, gosto muito de rock pesado, né? E me dou muito bem com as pessoas, sou falante, sou afetivo. Será que isso vai ser um problema para me tornar engenheiro? Eu acho que não. Existe, infelizmente, a própria pergunta demonstra que existe esse estereótipo do engenheiro, né? Então, eu tenho, por exemplo, na área que eu atuo, eu tenho muito contato com o arquiteto, diariamente, o tempo inteiro. Sei. Então, assim, se o arquiteto vai a uma reunião de bermuda, chinelo e camiseta, é uma situação normal. Se um engenheiro aparece assim, na reunião, isso pesa contra. Infelizmente, é assim. Agora, respondendo a pergunta dele, claramente não vai ter problema nenhum. Na minha turma de formandos, por exemplo, todo mundo ouvia rock. Eu tenho vários colegas que têm tatuagem e que atuam, não tem problema, mas que existe essa coisa estereotipada de que o engenheiro está sempre certinho, existe, mas acho que cabe a nós mudarmos um pouco essa visão, né, que as pessoas têm. Eu acho que a questão colocada pelo Jorge é importante, não é só na engenharia. Eu acho que existe uma questão do mundo acadêmico e do profissional. Não só na engenharia, como em qualquer área. Quer dizer, a ideia na academia fica tudo muito amplo, não se põe foco, mas não é a função da academia ampliar para depois especificar. O que o senhor acha disso? Olha, acho que enquanto isso é praticado a nível assim na área assim, de estágio, né? Acho que é aí que o aluno começa a perceber assim, como ele está botando um pé na área da prática de engenharia, ele começa a perceber que a realidade é um pouco diferente. Não é que seja diferente, é uma coisa nova, na verdade, que induz a pessoa a, de fato, entrar de corpo e alma na engenharia e, portanto, uma responsabilidade, talvez uma consciência de responsabilidade na área da prática de engenharia. Eu penso assim. Bom, temos muitos estagiários, né? E nós, não é por causa disso que a gente não deixa de até obrigar o aluno que está fazendo o estágio a fazer alguns cursos de aperfeiçoamento, inclusive, né? Isso a gente costuma fazer. Vamos falar um pouco do trabalho do engenheiro civil. A imagem que se tem, e a mais visível, é o engenheiro civil que constrói casas e prédios, quer dizer, edificações. Uhum. É isso mesmo que ele faz ou existem outras possibilidades de atividades A área de engenharia diferentes? civil é muito ampla, muito ampla. Quando você está, eu estou um pouco distante do mundo acadêmico, mas na minha época você podia sair para a engenharia sanitária, para a engenharia de solos, para a engenharia civil de construção, de projeto, elétrica, de instalações, tudo. Parece que a direção principal é essa da construção, não é? Mas é amplo demais e eu acho que isso gera até uma coisa, né? O pessoal antes estava falando que diversifica muito e falta um pouco alguém que veja tudo, entendeu? Quanto mais especificado vai ficando a coisa, quanto mais, né, centrada numa única coisa, é pior, porque alguém tem que ter a visão global da coisa, né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, muito arquiteto fazendo curso de engenharia voltado para arquiteto. Entende? Eu sei que tem engenheiros que vão procurar outros porque tem que ter uma visão global. Mas a área de engenharia civil é muito ampla, né? Poderíamos citar algumas? Podemos, eu falei, olha, construção civil, na área de projeto, que se você não for atuar em obra, na área de projeto você pode fazer projeto de estrutura, projeto de instalações hidráulicas, elétricas, automação, ar-condicionado, você pode fazer engenharia de hidráulica, de mecânica dos fluidos,
de solos, da área de fundações, de geotecnia, de tráfego. Que é chamada de engenharia de trânsito, é isso? Não entendi. Que é chamada de engenharia de trânsito. De trânsito ou engenharia ferroviária, né? Então, o Jorge pode completar aí com algumas. Então, ele citou sim, engenharia ferroviária, engenharia de tráfego, engenharia da parte da área de energia. Energia, vamos dizer, são as grandes obras hidrelétricas, né? Então envolvem É uma parte civil importante. E também é muito abrangente. Barragens, envolve, vamos dizer o seguinte, necessidade de conhecimento da área vamos dizer, mecânica das rochas, hidráulica, como ele está dizendo. E todas essas disciplinas se interagem, né, na condução de um projeto, no empreendimento desse. Então, é realmente muito amplo, né? Então, olha, como eu estava dizendo, precisa ter uma pessoa que tenha uma visão global do empreendimento desse para que as pessoas, cada um fique assim também na sua área, mas também que não saia assim, para que aquelas pessoas não se percam, né, no meio dessa área toda e acaba aí parando num pé de jaca, como eu estava brincando aqui, né? A imagem que os jovens têm da engenharia e da engenharia civil também é que o engenheiro fica fazendo no seu trabalho contas o tempo inteiro, que fica só fazendo física e matemática o tempo inteiro. Corresponde à realidade ou Eu acho que não. Um estereótipo? Eu acho que não. Quem faz conta é o computador. É verdade. Quer dizer, eu, por exemplo, que eu atuo na área de projetos e estruturas, talvez seja a parte mais matemática da engenharia. Eu não faço conta. Quem faz conta é o computador. Eu faço a concepção de um projeto, eu faço uma compatibilização, preciso entender a arquitetura para não interferir no projeto de arquitetura. Na hora de fazer conta, é óbvio que você tem que ter conhecimentos de matemática. E existe uma coisa que, assim, que é muito clara, que quem começou a atuar antes da informática, como eu, né, que fazia a conta, fazia a mão, você tem muito mais facilidade de visualizar. O computador erra. E se o computador solta um dado errado, quem não tem a prática de ter feito conta, não vai ver isso. Mas isso no caso de projeto de estrutura, é isso? Isso, mas eu acho que para tudo. Entendeu? Tudo, é. Agora, não é isso. Não é ficar fazendo conta. Tem que administrar, tem que saber administrar muito bem, tem que saber se relacionar com os outros profissionais que atuam e tem que saber fazer conta, óbvio. Evidentemente, envolve prazo para a concepção de um projeto. Geralmente, na nossa área, na área de engenharia, o prazo é muito curto, em contradição ao que a gente praticava na época que a gente era jovem, vamos dizer o seguinte, né, na época de 70, 80, né, da década. Nós tínhamos, vamos dizer o seguinte, a gestação era 9 meses e o parto era normal. Hoje, o pessoal, eu tenho a impressão que o pessoal perdeu a noção da gestação. O pessoal está achando que 5 meses e depois parece que é só cortar a barriga e botar na incubadeira, né? E tudo isso traz sequela, na verdade. Ou seja, refazimento de um projeto, e pior ainda que às vezes uma obra cai e aí tem vítimas, né? Isso, na minha época, a gente não via isso, do tipo acidentes, grandes acidentes assim, a gente não via. Hoje, a gente vê até prédio cair, né? E acho que isso é fruto dessa coisa maluca, né, que nós estamos vivendo, que a pessoa está perdendo noção do que é natural. A gente observa aqui em São Paulo, prédios sendo construídos numa velocidade, quer dizer, 2 anos, sai do chão e tem um prédio pronto. Né? Essa coisa da informática, de toda essa tecnologia de computação gerou
Uma situação um pouco paradoxal, porque eu costumo falar, quando eu comecei a trabalhar, era um escritório de projetos imenso, ocupava 5 andares na Vila Mariana, então vinha um projeto de um prédio para fazer, era uma equipe de 7, 8 pessoas, envolvendo projetistas, desenhistas, coordenadores e tal, e você tinha um ano e 2 meses para desenvolver o projeto. Hoje esse mesmo projeto eu faço sozinho e o cliente quer em 3 meses. E tem que ser em 3 meses, né? Quer dizer, então você não tem muito tempo para tomar esses cuidados todos. Então, se você não estiver muito atento e não tiver uma prática boa vai passar a coisa errada. E aí... Até para treinamento de equipe hoje está muito difícil, porque não dá. O que me parece assim, eu acho que o ser humano ele não evoluiu tão rápido assim, do tipo assim, formular um problema, visualizar assim, algumas alternativas de solução e fazer os procedimentos de pré-dimensionamento, chegar talvez 2 ou 3 soluções, depois você pode julgar a melhor solução. Isso é possível e eu consigo fazer porque eu tenho experiência, ele também, porque tem experiência. Então, no final da história, quando o prazo é muito curto, né? Aquela história, você vai chegar infartado num hospital, o nego já vai abrindo a tua barriga, não sabe nem que tipo de sanguíneo você é. Enquanto você está abrindo a tua barriga, qual é o sangue do cara aí e tal, né? E, de repente, numa dessas aí, por falta de um conhecimento um pouco mais detalhado com relação ao paciente, tem problema e acaba, enfim, um resultado assim, desastroso, né? Quer dizer que o engenheiro civil hoje trabalha sob pressão, enorme pressão. Enorme pressão. Constante. Parece que a gente dorme, mas eu vou te contar, você dorme com pressão. É como se dormisse debaixo d'água, né? Mas é só o engenheiro projetista ou qualquer engenheiro? Eu acho que qualquer um. Existe assim essa questão a questão de prazo e custo, o tempo inteiro se colocando contra a parede. Né? Você tem que ser o mais rápido possível e o mais barato possível. Em detrimento, às vezes, de qualidade, de segurança, de outras coisas. E isso é que, eu assim, se fosse falar assim, conversar com os alunos, o pessoal novo, né? Eu acho que a gente não deve perder esse foco da qualidade do trabalho. Ou seja, você vai para o hospital, você não vai oferecer teu coração para qualquer cara que vai operar teu coração. Se o médico pede exame de sangue, aquela bateria de exames, né? Um cara desse, ele pede, com esses dados, ele consegue fazer um trabalho bem feito. Engenharia é a mesma coisa. Nós precisamos de dados, né? Dados para poder formular um problema. E a partir daí, as alternativas de solução. Isso não é feito mais. Isso é feito numa minoria. Talvez existem algumas grandes empresas novas, né? São novas que estão surgindo porque as grandes antigas, velhas, eles perderam essa cultura. E perderam porque os profissionais se aposentaram, morreram, sei lá o quê. E os novos que estão surgindo. Então, mas temos que pensar que os empregadores exigem isso. Se você não der conta disso, ele vai arranjar uma pessoa que dá. Claro. Né? E pessoal novo não tem, né? Então nós estamos passando assim uma época muito difícil e a gente quase nunca a gente consegue passar os conceitos necessários para os ajudantes durante um projeto. A gente termina o projeto, entrega e o pessoal continua o trabalho ainda. Olha, isso acontece no nosso escritório. Vamos mudar um pouco. Alguns jovens se colocam a pergunta, faço arquitetura ou engenharia civil? Nós já ouvimos os arquitetos. Como é que é a relação com o engenheiro? Vamos ouvir dos engenheiros. Como é que é a relação com o arquiteto? Qual é a diferença da arquitetura e da engenharia? Olha,
o que eu percebo é que a arquitetura é mais humanas e engenheiro é nós, exatas e pragmático. Enquanto a gente está quantificando os fenômenos físicos via matemática, via computador, que é rápido, os arquitetos estão aparentemente divagando. Mas eu como engenheiro, eu sinto essa necessidade de ter, assim, sempre, isso não é conversa fiada, sempre participação do arquiteto, porque ele é humanas. E eu vou me sentir bem numa casa bem projetada. Isso aí é só arquiteto, essa é a minha opinião. Eu acho que essa história de uma eventual rivalidade é antiga, não existe mais e tem que haver uma interação. Eu acho que o arquiteto tem uma coisa um pouco mais artística, é o papel dele embelezar e cabe a nós viabilizar aquilo que ele está sonhando. Agora, obviamente, o arquiteto tem que ter bom senso de saber o que é, né, praticável, o que é possível, e ao engenheiro cabe não dizer, isso aqui não vai ficar em pé, vamos encher de coisa aqui, vamos propor e estragar o projeto de arquitetura. Eu vejo cada vez mais próxima essa relação. Muita gente pergunta se vale a pena fazer as duas escolas. Eu acho super interessante, se a pessoa tiver tempo disponível, obviamente, porque são duas escolas difíceis de se fazer, que exigem muita dedicação, mas eu acho muito interessante que haja essa interação permanentemente. Hoje há um convênio entre a USP e a FAO, na Poli e a FAO. Engenheiros podem fazer uma complementação em arquitetura e arquitetos podem fazer uma complementação em engenharia, para até aproximar as áreas. Vamos falar um pouco agora do mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho na atualidade? Corresponde à ideia de que hoje vivemos um céu de brigadeiro, usando uma linguagem antiga? Na área de construção, sim. Sim. E eu costumo dizer que eu vou completar aí 30 anos formado, né? Ao contrário do Jorge, que se formou antes e viveu a crise. Eu me formei na crise e vivi 24, 25 anos na crise. Ou seja, com o mercado fechado... Parado, assim, batalhando para pagar a conta. Dificuldade de arranjar emprego, isso foi muito difícil, tempo. Muito tempo, muito difícil. De 4, 5 anos para cá, a coisa deu uma crescida assustadora. Então, assustadora que está faltando gente. Está faltando. Até ouvimos falar que está faltando pensando em importar engenheiros. Está faltando. Na área de estruturas, por exemplo, não tem. Não tem, porque, primeiro que é uma área, tem pouca gente que se dedica. Falta. Eu brinco com meus sócios, com outras pessoas que fazem o que eu faço, que é uma área, é uma profissão em vias de extinção. Porque é muito difícil você encontrar um jovem que se forme e vá se dedicar a essa área de projeto, porque não é uma área muito bem remunerada. No início, você tem que batalhar, tem que ter seu próprio negócio. Mas até quando vai durar essa explosão, eu não sei. Uns dizem que até depois da Copa, uns dizem que é até o fim do mandato da Dilma, ninguém sabe quando, mas muitos diziam que já era para ter acabado e eu continuo com um excesso de trabalho ali muito grande e aproveitando essa maré. Olha, eu atuo na área de transportes e área portuária, enfim. Eu percebo que todo país que entra num processo de desenvolvimento, eu acho que o Brasil não dá mais para parar, eu tenho a impressão. Ou seja, o Brasil tem um potencial muito grande, primeiro porque é um país muito grande de recursos naturais, assim, até inimagináveis. Vamos dizer o seguinte, na área de transporte, nós temos uma malha rodoviária, e ferroviária nem existe, né? Malha rodoviária toda, assim, capenga, na verdade. O senhor saiu de São Paulo, já viu o desastre, né? Como é que está? Isso não tem jeito. Na área portuária, existe Santos, enfim, alguns portos assim de nome que agora o pessoal está ampliando.
E estão surgindo muitos portos. Mas esses portos, para serem viabilizados, eles envolvem malha rodoviária, ferroviária. Então, eu acho que não vai ser muito assim a Dilma que vai parar este país, né? Nós, quando abordamos a questão do mercado com os jovens, nós falamos, o campo de trabalho, necessidade existe, né? Não necessariamente se transforma em mercado. Mercado responde a outras ordens além da necessidade, né? Portanto, vivemos um momento positivo. Eu, como orientador, gostaria que isso fosse perpétuo, mas ninguém pode afiançar, né? O mundo está em crise ainda e o Brasil tem passado, né? Mas não quer dizer que as coisas serão assim eternamente, não é? Exato. Tudo isso em termos de giro interno, né, que eu vejo assim, dessa maneira. Agora, evidentemente que depende de como anda o mundo, né? O mundo está aos poucos se recuperando e o Brasil, quando os Estados Unidos vai bem, né? Então o Brasil vai bem. Na verdade é isso aí. Eu acho que o americano não vai ficar parado. E um pouco assim nós somos dependentes dele, portanto, né? Eu tenho esperança. Eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.